Olá, meus amores. Eu me chamo Dani Ribeiro, quero falar sobre os sabotadores citados no livro Inteligência Positiva. Um dos sabotadores principais da nossa mente é o crítico. Ele é chamado de universal porque todo mundo tem, em algum grau, né? Ele acha defeitos em si, ele te faz, né? Achar defeitos em si mesmo, nos outros e nas situações. Ele sempre exagera o lado negativo, tá sempre se perguntando o que há de errado. Os sentimentos, quando a gente tá com o sabotador crítico ativo, a gente sente culpa, arrependimento e decepção. E faz a gente sentir o tempo todo ansiedade, estado de sofrimento, ok? Quais são as mentiras que ele conta? Ele sempre se justifica, dizendo que se você não agir, você vai se tornar um preguiçoso sem ambição, tá? A voz dele costuma ser confundida com a voz durona da razão, em vez de o sabotador destrutivo que realmente ele é. Se você tiver com o sabotador crítico ativo, presta atenção. Os nossos sabotadores, eles são apenas pensamentos, né, que vêm, que a gente precisa deixar fluir, deixar ir, né? Como que isso começa? Lá na nossa infância, esses sabotadores, eles são criados, né, pela gente mesmo, como forma de proteção, tá? Então, em algum momento, isso foi bom. O livro Inteligência Positiva, ele tem toda uma parte introdutória, né? Separando a mente em mente sábia e a mente sabotadora, né? Então faz a gente trazer, né, isso para a consciência. Quais são os nossos sabotadores? O crítico, por exemplo, é o que todos nós temos, ele é o principal. E tem os sabotadores cúmplices, né, que é o que fortalece mais o crítico. Então, eu vou citar os outros 9 sabotadores para que você identifique, né, qual é o seu, para que a gente rotule eles e enfraqueça eles na nossa mente, para que a nossa própria mente possa ser uma mente mais sábia, mais positiva, né, mais desenvolvedora, né, do que nossa sabotadora, né, nossa mente sabotadora. Esses pensamentos que vêm, eles parecem nossos amigos, mas não são. Então, como que a gente vai enfraquecer os nossos sabotadores? Primeiro, identificando, rotulando. Você pode dar um nome, né? Tem o insistente. Se você se identificar com o seu insistente, você pode dar um nome. O insistente é um sabotador ligado ao perfeccionismo. Ele é sensível, extremamente sensível a críticas. Ele te diz o seguinte: eu sei o jeito certo e eu odeio erros. Né? Então, imagina, né? É extremamente perfeccionista, é uma pessoa rígida, inflexível, né? O que acontece? Tá sempre se frustrando porque não existe, né? Gente perfeita, coisas perfeitas, extremamente perfeitas. A gente acaba se sabotando, não fazendo alguma coisa porque quer tudo perfeito. Então acaba se frustrando, fica sempre angustiado. E quais são as mentiras que esse sabotador insistente ele te conta? Ele te conta que tudo precisa ser perfeito. Todos os sabotadores, eles vêm com uma mentira na nossa cabeça, se fazem de amigos, né? E começam a mudar a nossa atitude. Ele te diz que isso é uma obrigação pessoal. Só depende de mim consertar as confusões que eu encontrar. O perfeccionismo é bom e me faz sentir bem comigo mesmo. Costuma haver sempre um jeito óbvio e um jeito errado, óbvio, de fazer as coisas. Imagina, né?
Então, por isso que ele causa inflexibilidade, ansiedade. Outro sabotador é o sabotador prestativo. Ele quer ser aceito, né? A gente, né? Vamos supor que eu queira muito ter essa sensação de ser aceita, de ser aprovada, né? Eu tenho dificuldade de expressar as minhas próprias necessidades, né? Então, sempre, independência de que o outro me aprove, de que o outro me aceite, para que eu não me sinta rejeitada, para que eu não me sinta abandonada. Então, eu estou sempre suprindo as necessidades dos outros para ser aceito, né? Uma pessoa que está sempre com o prestativo ativo, ela não consegue prestar atenção nas suas próprias necessidades. Ela também fica angustiada. Por quê? Porque ela tem medo de afastar os outros, de ser julgada como uma pessoa egoísta. O que isso causa? Ressentimento e desgaste. Quais são as mentiras que o sabotador prestativo ele te conta para te convencer a ser assim, a continuar agindo assim? Ele te diz: eu não faço isso por mim. Imagina você pensando isso sobre você mesmo. Não faço isso por mim. Eu ajudo os outros altruisticamente, não espero nada em troca. O mundo seria um lugar melhor se todo mundo fizesse o mesmo. E qual que é o impacto? Pode colocar em risco as próprias necessidades, sejam emocionais, físicas ou financeiras. Então é muito bom ajudar os outros. É muito bom se doar para os outros, mas precisa haver um equilíbrio entre a energia do dar e receber. Para você receber, você precisa saber quais são as suas necessidades, o que você pode fazer por você a cada dia, ok? O outro sabotador é o sabotador hiperrealizador. Ele precisa de autovalidação, ele precisa sentir o sucesso que vem externamente. Normalmente são pessoas workaholic, que só pensam no trabalho o tempo todo. São pessoas competitivas, né? Se tornam pessoas competitivas porque estão com esse sabotador ativo o tempo todo, né? Deixaram esse sabotador contar mentiras, né? Entrar em desequilíbrio e fazer você agir dessa forma. Ele te diz sempre que você precisa ser o melhor. Ele te diz que emoções atrapalham, né? Não é bom sentir. Tá sempre ligado qual é o próximo sucesso. E perde contato com o eu mais profundo. Quais são as mentiras que ele te conta? O hiperrealizador, ele diz que o objetivo da vida é alcançar realizações e produzir resultados. Mostrar uma boa imagem me ajuda a alcançar resultados. Sentimentos são apenas uma distração e não ajudam em nada. Então, quando você começar a pensar assim, lembra, isso não é você, isso é o seu sabotador, né? Precisa também ter um equilíbrio entre o sentir e o agir. O próximo sabotador é o sabotador vítima. O sabotador vítima, ele tem uma tendência para o mártir. Ele é dramático. Ele sufoca a raiva, né? Ele te diz que ninguém me entende. Remói sentimentos negativos. Quando você tiver com o vítima ativo, ou se esse vítima for o sabotador cúmplice do crítico, preste atenção, né? As mentiras que ele está te contando, para que você possa sempre identificar cada vez que ele estiver ativo, para que você mesma possa se acolher, ok? Não sufocando a raiva, ok?
porque senão você perde a vitalidade também. Quais são as mentiras que o sabotador vítima te conta? Ele te diz que ao agir assim, pelo menos tenho um pouco do amor e atenção que mereço. A tristeza é uma coisa nobre e sofisticada que mostra profundidade excepcional, além de discernimento e sensibilidade. Ok, sentir, né? Ok, chorar. Chorar é uma forma de limpeza, né? De deixar a água fluir, né? Mas também precisa prestar atenção para não exagerar e querer atenção apenas dessa forma, ok? Hiperracional. Esse é um sabotador frio e distante, né? Faz você ser uma pessoa fria e distante. É intelectualmente arrogante, extremamente racional e te faz se frustrar pela irracionalidade alheia. Imagina. Ele tem foco intenso e exclusivo no processo racional. Possui uma mente intensa e ativa, né? A mente racional é onde tá, é onde ele tá. Os sentimentos atrapalham e são irrelevantes. Ele até se surpreende, né? Com se alguém se magoar. Ele acaba intimidando, né, as pessoas por ser assim, né? Fica frustrado pela emoção dos outros, né? E qual que é a mentira que esse sabotador te conta? A mentira que ele te conta é que a mente racional é a coisa mais importante, só isso importa. Isso deve ser protegido da invasão desagradável das emoções. Imagina. Então preste atenção quando esse sabotador estiver ativo. Outro sabotador é o hipervigilante. O hipervigilante, ele também te conta mentiras. Quais são as mentiras que o hipervigilante te conta? As mentiras é que a vida é cheia de perigos. Se eu não ficar alerta, quem vai ficar? Então, ele tá sempre, ó, com o zoião aberto, né? Não descansa, tá sempre ansioso, né? Prestando atenção aos perigos da vida, o que pode dar errado. Tá sempre com dúvida, né? Dúvidas crônicas sobre si mesmo, sobre os outros, né? Tá sempre em alerta sobre os sinais de perigo. E aonde que ele encontra tranquilidade? Com regras, procedimentos, autoridades, instituições, né? Só encontra tranquilidade se tiver isso. Acaba sendo uma pessoa cética, costuma ser ansioso e altamente vigilante. Porque a vida tá cheia de perigos e ele tem que estar sempre alerta. Outro sabotador é o inquieto. O inquieto, ele se ocupa constantemente, nunca está satisfeito e quer sempre novos estímulos, né? Ele é extremamente impaciente. E quais são as mentiras que esse sabotador te conta? Ele diz que a vida é curta demais e precisa ser vivida intensamente. Não quer perder nada, não pode perder nada. Então ele tá sempre, ó, ele nunca fica em paz ou satisfeito com a atividade do momento, né? Tá sempre se distraindo, estando disperso, né? A próxima coisa que vai fazer tem que ser mais interessante. O outro sabotador é o sabotador controlador. Ele força os outros a agirem sob sua vontade, quer sempre controlar e assumir responsabilidades, e ninguém diz a ele o que fazer. Ele quer controlar tudo. Tá sempre ansioso também, né? Porque tudo precisa estar sob seu controle, né?
O que ele te conta de mentira? Ele te conta: sem mim você não consegue fazer muita coisa, você precisa forçar as pessoas. Se eu não controlar, serei controlado e não consigo suportar isso, entende? Então, esses são, é isso que gera o sentimento, né, de casca, né, de não conseguir admitir os seus sentimentos. O outro sabotador é o sabotador esquivo. Tá sempre focado no positivo. Ele diz sim querendo dizer não. Ah, ele te diz que você encontrou o equilíbrio. Ah, encontrei meu equilíbrio, tá tudo certo, não vou mexer nisso, não, né? Ele procrastina tarefas difíceis e sempre foge, né, das tarefas e conflitos difíceis. Por isso é que ele procrastina, porque ele tá sempre focado no positivo. Quais são as mentiras que o sabotador esquivo te conta? Você é uma boa pessoa por poupar o sentimento dos outros. Nada de bom pode resultar de um conflito. É bom ser flexível. Alguém precisa ser o pacificador. Só que a vida, ela é, né, assim, ela não é uma linha reta, tá sempre tudo certinho e a gente precisa, né, encarar esses conflitos do dia a dia sem se esquivar, ok? E aqui uma folha em branco para você rabiscar, identificar, né, que o seu crítico, ele é um sabotador ativo na sua mente. E quais são os outros sabotadores que você consegue identificar? E em que momento o seu esquivo vai estar mais ativo? Em que momento e situações que você se faz de vítima? Em que momentos e situações você quer ser o controlador, né? Agora identifique qual é o sabotador cúmplice do vítima. Se é o controlador, se é o vítima, se é o hipervigilante. E aí você pode dar nomes para eles, enfraquecendo-os. Então aqui agora eu te faço uma pergunta. O que você escolhe? A sua mente sabotadora ou a sua mente sábia, né? Os sabotadores, eles te puxam para ação, eles te empurram, né, para ação e para o sucesso por meio de raiva, arrependimento, medo, culpa, ansiedade, vergonha e obrigação. Eles te fazem agir, sim, mas te convencem a fazer isso por meio desses sentimentos. Já o sábio, ele te puxa, né? Ele puxa você para agir por meio de compaixão, curiosidade, criatividade, alegria de se expressar, desejo de contribuir, te faz criar significado e empolgação da ação, né? Que você vai fazer. E o que você prefere? O que você escolhe? Ser empurrado ou puxado? Só o sábio permite que você chegue ao sucesso sem sacrificar a felicidade e a paz de espírito.